Apivida, faz bem para você. E Universidade de Fortaleza, entre as melhores do mundo. Vem chegando, vamos juntos construir mais uma semana de CE1, hoje que é dia de São Pedro, dia de São Paulo também, encerrando aí então os festejos juninos, neste ano que infelizmente por causa da pandemia a gente teve mesmo que ficar cada um na sua casa. Mas vamos lá com força, fé e esperança, vamos encarar mais uma semana juntinhos, 12h, 1 minuto agora, uma ótima tarde. É isso, mais uma semana juntos, com fé de que em breve tudo isso vai passar. Diz aí, como é que foi o seu final de semana? Se não foi tão bom assim, que essa semana seja diferente. Com certeza. Seja uma semana de realizações, de vitórias, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. Nós temos muitas informações aqui no nosso CA1. Hoje nós vamos falar sobre duas festas que estavam rolando aqui em Fortaleza e com aglomeração e tudo, viu? O que não pode ainda. Num dos casos, era um baile funk regado a bebida alcoólica e drogas. A Guarda Municipal acabou e chegou e acabou com tudo. Vamos mostrar também um flagrante do furto a um restaurante, tá aí, ó. Esse restaurante que fica a menos de 2 quadras, 2 quarteirões de uma delegacia. E tem um detalhe triste nessa história toda, mais triste ainda, porque o dono estava voltando às atividades depois de passar 18 dias entre a vida e a morte ali lutando contra a Covid-19. A polícia prendeu o homem suspeito de estuprar uma idosa de 72 anos. Ele foi reconhecido por um policial quase um mês depois do crime. Daqui a pouquinho você vai ver essas informações, essa notícia triste. Mais um caso de violência, um adolescente sem antecedentes criminais foi morto a tiros durante uma partida de futebol. Tem o vídeo, inclusive, do flagrante desse homicídio, já todas as informações para você. E tem dinheiro extra, viu? R$1.000 entrando na conta. Ô, coisa boa! É o novo benefício emergencial do FGTS. Hoje é o primeiro dia de saques. Nós vamos explicar quem tem direito e como será esse pagamento. A partir de agora, no nosso CE1. Vamos lá, aquele abraço virtual, 12h, 3 minutos. E a primeira notícia de hoje é um claro desrespeito às regras de distanciamento social neste momento de pandemia e também uma afronta às leis. A Guarda Municipal de Fortaleza descobriu um baile funk clandestino com mais de 200 participantes. Isso foi no bairro Pirambu e quem tem as informações ao vivo é o Isaac Macedo. Isaac, quer dizer que quando a Guarda Municipal chegou, eles estavam fazendo uso de drogas, inclusive, né? Além da bebida alcoólica. Uma boa tarde. Pois é, Luiz, pior, viu? Boa tarde para você, para a Nádia e para todo mundo que está acompanhando a gente. A Guarda Civil Municipal foi inclusive recebida a tiros quando foi fazer essa abordagem, viu? 3 pessoas inclusive acabaram presas por conta disso, só que os detalhes em relação a essa festa, que além de descumprir o decreto do governo do estado que proíbe a aglomeração, também tinha outras coisas erradas, viu? A gente vai conversar agora, inclusive, com o subinspetor José Santos, que está aqui ao meu lado, com toda a equipe da Guarda Civil aqui do bairro. Queria que você me falasse, em primeiro lugar, como é que vocês conseguiram chegar até essa festa, né? Foi denúncia, foi patrulha? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Desde o dia 26, o Programa Municipal de Proteção Urbana, através da Guarda Municipal, desencadeou a operação Perímetro Seguro em 4 locais aqui da cidade: Vila Velha, Pôr do Sol, Barra e Goiabeiras. E ontem, durante o patrulhamento, nossas equipes receberam a denúncia de um baile funk. Chegando no local, foram recebidas pedradas, garrafadas, e foi feita a dispersão. E na hora da averiguação do que estava acontecendo naquele local, 3 indivíduos efetuaram disparos contra as equipes. Foi feita a perseguição e uma equipe do COTAN conseguiu deter os 3 e encaminhar para a delegacia. Quer dizer, então, que teve toda essa cena de violência para tentar impedir o trabalho de vocês, o que ainda bem não aconteceu, vocês conseguiram, enfim, fazer a inspeção. O que é que vocês encontraram nesse local, além da aglomeração? Isso, no local, além da aglomeração, tinha a presença de menores, né, muita bebida alcoólica e o som, né, o paredão alto lá. Ou seja, era um festival de irregularidade, então, e de crimes, né? Crime ambiental, crime em relação, aliás, descumprimento em relação ao decreto do governo, cenário bem difícil. Isso, exato. Nessa operação, as nossas equipes, além de fiscalizar a questão do decreto,
A gente também vem intensificando o patrulhamento para tentar coibir os crimes aqui nessas áreas, né? Entendi. O que é que o pessoal que foi abordado por vocês falou em relação a isso, né? O que é que foi dito sobre a realização dessa festa? Eles chegaram a comentar se, enfim, tinham conhecimento do decreto e estavam descumprindo mesmo assim? O que é que eles comentaram com a guarda quando a guarda fez o trabalho de abordagem? Infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em descumprir o decreto, né? E cometem esse tipo de situação, né? De infração. Mas a guarda está atenta, está patrulhando e está tentando orientar essas pessoas a cumprir o decreto municipal em relação à pandemia. Subspetor, a gente tem inclusive algumas fotos, né, que mostram, por exemplo, muita gente sentada no chão durante essa abordagem, enfim, da quantidade de gente que tinha lá. Tinham muitos adolescentes participando dessa festa, desse baile funk? Infelizmente, nessas áreas a gente encontra a presença de muitos adolescentes nesse tipo de atividade, né? E a equipe fez a averiguação, a abordagem, tentou encontrar algo de ilícito, arma, drogas, porém muita bebedeira e o som alto no local. Entendi. Qual é a orientação, a recomendação para falar em relação aos moradores que presenciarem algo desse sentido? Bem rapidinho. Pronto, a comunidade aqui das Goiabeiras pode acionar nossas equipes, além do 90, através do número 3433-9024, que é o telefone aqui da Sala de Proteção Comunitária da área das Goiabeiras. Ok, subspetor, muito obrigado pelas suas informações. E olha, além aqui das Goiabeiras, a Polícia Militar, já no caso, conseguiu também encerrar uma outra festa que estava acontecendo do outro lado da cidade, lá no Bom Jardim. Essa festa também foi descoberta por conta de uma denúncia. E a denúncia era bem clara. Além da aglomeração, estavam participando dessas festas, dessa reuniãozinha irregular e proibida, membros de uma facção criminosa, e eles estavam, por exemplo, ostentando armas. A polícia, claro, pediu reforço, foi até esse local. Depois de cercar o local, para fazer a abordagem, percebeu que algumas pessoas tentaram fugir, mas aí não conseguiram. Nessa história toda, a polícia percebeu que um homem chamado aqui de Rian Lima Franco, de apenas 19 anos, um jovem, na verdade, ele jogou no telhado da casa onde eles estavam reunidos uma arma. A polícia conseguiu perceber tudo isso e acabou levando o Rian Lima Franco, de 19 anos, para a delegacia. Luiz e Nádia, devolvo para vocês aí no estúdio. Cometendo crimes e desrespeitando o distanciamento. A turma está brincando com essa doença que é grave e que já matou mais de 5 mil cearenses. A gente vai atualizar agora com a Nádia esses números para ver, inclusive, como é que está a situação. Mas a turma está brincando, não pode. E gente que morreu de todas as idades também, que vale salientar. Muito obrigado, Isaac. 12h, 8 minutos, infelizmente. Como o Luiz disse, é uma doença triste, que ainda não acabou, nem aqui no estado e nem no Brasil, e que já levou muitas pessoas. A gente vê agora os dados do IntegraSUS, que foram atualizados ontem às 6 horas da tarde, tá? Hoje ainda não foi atualizado, que mostram justamente 263.845 número de exames que já foram feitos da Covid-19. Desses, 107.593 casos foram confirmados, ou seja, que testaram positivo para a Covid. 5.995 pessoas, infelizmente, perderam a batalha e perderam a vida para essa triste doença. A boa notícia é que 83.659 casos foram recuperados e no intervalo de 24 horas, nenhum óbito foi confirmado por Covid. Mas na outra página, a gente vê um dado bastante preocupante, minha gente. Mostra outra página aí, Rafael, por gentileza, porque já são 606 óbitos suspeitos, ou seja, dessas mortes, desses óbitos, ainda não foram confirmados se realmente foi de Covid ou se não. A gente vai te atualizando no decorrer dessa edição. O secretário de Saúde do Estado falou da situação do coronavírus aqui em Fortaleza, depois que começou a reabertura econômica. Ele disse que o monitoramento é constante. A capital cearense continua sendo o epicentro da doença, isso porque reúne o maior número de casos confirmados e também de mortes. No plano de reabertura econômica, nós somos a única cidade que avançamos, estamos na fase 2. Mesmo assim, a preocupação precisa continuar por alguns bairros de Fortaleza. É o que conta o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto. Até há uma semana nós tínhamos uma redução abrupta do número de casos, do número de óbitos e do número de pacientes internados em UTI.
De uma semana para cá, em alguns bairros de Fortaleza, nós temos discreta elevação e outras manutenção desse número de casos. Se tratam principalmente de pacientes que já estavam adoecidos anteriormente. Então, como é o padrão da maioria das pandemias, agora entra numa fase onde essa redução é mais lenta. E é preciso ficar muito atento para essas elevações, porque elas podem significar pequenos surtos que precisam ser imediatamente tratados. Por isso que a gente precisa manter ainda o distanciamento, o isolamento, enfim, seguir o que dizem as autoridades. E os casos da Covid-19 continuam avançando no interior do estado, sobretudo. A gente destaca agora a situação da região do Cariri, onde as 3 principais cidades juntas, aquele triângulo ali, o Cajubá, quase não sai, Cajubá, enfim, a Biana vai dar os detalhes para a gente. Somam mais de 3.500 casos. Quem atualiza, então, é a Biana Alencar, que já está aqui. Você que tem mais trato, você que é da região, você vai conseguir falar bem melhor que eu. Juazeiro do Norte continua sendo a cidade mais preocupante, né, Biana? Uma boa tarde, uma boa semana para você. Obrigada, Luiz. Boa tarde para você, para a Nádia, para todos que nos acompanham. Essa região que a gente até apelidou mesmo de Crajubá, que se refere a Crato, Juazeiro e Barbalha, já está com esse número todo que você colocou de casos confirmados. Claro que a gente ressalta também que muita gente já se recuperou da doença, mas a gente destaca a situação desses municípios, Crato, Juazeiro e Barbalha, porque essas cidades entraram no decreto. Juazeiro já estava em isolamento social rígido, mas Crato e Barbalha e também Brejo Santo, que também fica aqui no Cariri, entraram aí para a lista das cidades que estão em isolamento social rígido, ou seja, com mais barreiras, com mais fiscalização na rua, na intenção de barrar esse número que já está crescendo demais. A gente destaca aqui a última atualização das secretarias de saúde desses municípios, começando por Juazeiro, que já vai com 2.609 casos confirmados da doença, Crato com 770, chegando perto aí da casa dos 1.000 casos, Barbalha 325 e Brejo Santo com 200. A gente lembra que esses municípios também são referência para atender casos, atendendo até pessoas de outros municípios. Por isso a preocupação aqui com o interior do estado. Nessa mesma entrevista que o secretário de Saúde do estado deu para o Alisson, ele comentou a situação aqui da região do Cariri. Vamos ouvir. A ação preventiva, tendo em vista que alguns municípios têm um crescimento rápido do número de casos e que o fluxo de pessoas de uma cidade para outra é muito alto, é interessante tratar a região como um todo. Por esse motivo, nós decretamos, né, o governador do estado emitiu o decreto dizendo para decretar naqueles que têm indicadores mais altos, tanto de número de casos como de mortalidade, e recomendar aos outros municípios medidas restritivas. E claro que a gente foi ver como foi esse primeiro dia, começando pelo município do Crato, que entrou nesse primeiro dia de isolamento social mais rígido. O novo decreto foi publicado no finalzinho da noite de ontem e estabelece medidas mais duras para o isolamento social mais rígido aqui na cidade do Crato, seguindo a orientação do governo do estado. Por exemplo, o transporte público dentro do município e também entre as cidades está proibido. Haverá uma maior intensificação das barreiras sanitárias nos limites do município. E até mesmo as pessoas que transitarem dentro da cidade a pé, de carro ou de moto também serão fiscalizadas. E se descumprirem a determinação da prefeitura, podem aí ser multadas. Agora, esse novo decreto tem um detalhe que chama a atenção. Aqueles estabelecimentos comerciais e parte da indústria que estava autorizada a funcionar na fase de transição permanecem autorizadas, ou seja, o pessoal vai continuar trabalhando, os serviços vão continuar abertos aí para a população. O procurador do município falou sobre essa situação. Acompanhe. O objetivo é diminuir o fluxo de pessoas no centro da cidade e também o nível de contágio do coronavírus aqui na região. Nós vamos começar hoje, a partir de 0 horas já está valendo esse novo decreto e ele vai vigorar pelo menos até domingo, 23 horas e 59 minutos. E aí nós fazemos uma nova avaliação juntamente com o governo do estado para ver as medidas para a próxima semana.
Pois é, apesar desse novo decreto, dessa fiscalização mais rígida que promete acontecer a partir de hoje, no início dessa manhã, a gente viu uma movimentação muito grande aqui no centro da cidade. Muita gente, obviamente, utilizando a máscara, respeitando aí a determinação do governo do estado, mas é uma movimentação que realmente preocupa. Hoje o Crato tem mais de 700 casos confirmados da doença. Lorena Tavares para o CETV. Dos 3 municípios, Barbalha é o que tem, assim, menos casos registrados, mas são números que preocupam, 325 casos confirmados. E a cidade, gente, já está numa situação de limite em relação à ocupação dos leitos de UTI. Por isso, esse decreto também foi estendido lá para o município e a gente acompanhou. Mesmo com o lockdown, parece que nem todo mundo está preocupado. Seja no centro da cidade ou nos bairros mais afastados, o que se vê é gente nas ruas. Aqui em Barbalha, as barreiras sanitárias ganharam reforço do Estado através da Polícia Militar. Mas o prefeito da cidade acredita que esse trabalho não está trazendo resultado positivo, já que o número de casos confirmados da doença só aumenta. Nesse momento, o gestor municipal acredita que a melhor saída é trazer de Fortaleza o batalhão de eventos para desaglomerar a população que ainda insiste em ficar nas ruas sem necessidade. A gente está solicitando, através de ofício, ao governador Camilo Santana, solicitando para Barbalha o batalhão de eventos, que tanto já nos ajudou nos eventos, como a Festa de Santo Antônio e outros eventos que já teve na cidade. E com isso, a gente faria um trabalho de desaglomeração nos bairros, porque aí seria mais efetivo. As pessoas estão nas calçadas, estão bebendo, estão jogando, estão conversando, e isso é o que está trazendo esse contato, essa aglomeração, o que está fazendo o vírus estar acelerando ainda mais essa curva aqui na região do Cariri. Em Barbalha, segundo a Secretaria de Saúde do município, já são 369 casos confirmados da doença. 6 pessoas não resistiram à Covid-19. A prefeitura diz que não tem mais UTI disponível e a fila de espera só aumenta. Ontem, um paciente que precisou ser internado com urgência teve que ser transferido para um hospital de Icó, no centro-sul do estado. As UTIs que tínhamos de transição já estão todas lotadas, à espera de vaga, então é chegando mais UTIs, que o governo do estado está mandando mais respiradores, mais UTIs, mas chegaram 10, já foram ocupados as 10, está para chegar mais 10 e já tem uma fila de espera para esses 10, e a gente está muito preocupado no que isso pode dar nos próximos dias. O decreto é importante? É. Os investimentos também muito importantes, mas nada disso vai ter valor significativo se as pessoas não tiverem consciência. Então fica o nosso pedido reforçado para que nesse período aí de lockdown e depois, né, porque existe o novo normal, que as pessoas possam ter consciência, manter o distanciamento para proteger todo mundo, quem ama e até quem não conhece, né, Luiz e Nádia? Volto com vocês. Até porque tem o tal dos assintomáticos, gente que pode transmitir sem você nem saber, né? Então é preciso realmente ter muito cuidado e evitar a aglomeração, principalmente. Obrigado, Biana. Até já já. E a gente continua a falar sobre a situação do interior do estado, só que agora nós vamos para a região norte, porque lá em Sobral, o lockdown foi prorrogado pelo governo do estado e na Serra da Ibiapaba, outra cidade também adotou o isolamento social mais rígido. E quem traz os detalhes é o Matheus Ferreira. Oi, Matheus, boa tarde para você. Por aí, o lockdown continua, mais alguns serviços foram liberados, é isso? É isso, Nádia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Poucos serviços, mas foram liberados sim. Indústria, por exemplo, construção civil e alguns serviços da saúde, como as cirurgias eletivas, cirurgias agendadas. Mas ainda assim, nesta sexta semana de lockdown aqui em Sobral, de isolamento social mais rígido, encontramos alguns pontos com aglomeração mais cedo aqui no município, principalmente nos serviços essenciais. Por exemplo, os supermercados, filas grandes e realmente um ponto com aglomeração.
É um serviço essencial, tudo bem, mas as pessoas não obedeciam, por exemplo, o distanciamento de pelo menos 1,5 metro de uma pessoa para outra. E isso a gente sabe que não pode nesses pontos essenciais. É obrigatório ainda o uso de máscaras nesses locais, nesses estabelecimentos. No entorno do Mercado Central, também grande movimentação hoje mais cedo. Mesmo com algumas ruas bloqueadas, interditadas e as lojas fechadas, tinha sim mais cedo uma grande movimentação nesses pontos no entorno do Mercado Central aqui de Sobral. Todas as medidas de prevenção elas foram renovadas até o dia 5 de julho, porque o lockdown permanece aqui em Sobral. É a cidade com maioria de casos confirmados na região norte. São agora 6.672 casos positivos da doença aqui no município. Um dos serviços que retornou, que pode retornar nesta semana, a partir de quarta-feira, é o da indústria, mas apenas com 20% da mão de obra. Na semana passada, nós já mostramos aqui no CE1, uma grande fábrica de calçados já voltou às atividades, mas com todas as medidas de prevenção, álcool gel, medindo a temperatura na entrada desses funcionários e também com esse distanciamento social. Outro serviço é o da construção civil, mas somente, como eu disse, a partir da próxima quarta-feira desta semana. E também com todas as restrições possíveis para que não haja essa contaminação do novo coronavírus. A cidade tem ainda 225 mortes já registradas em consequência da Covid-19. Ontem à noite, nas redes sociais, o prefeito disse que 30 leitos foram abertos aqui no município na semana passada e outros 30 serão abertos nessa semana também aqui em Sobral. E aí outra cidade da Serra da região norte também entrou de lockdown nesta semana, que foi Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Por lá, são 1.256 casos confirmados da doença e 41 mortes registradas. Todas as medidas de prevenção também foram renovadas, ou seja, reforçadas as barreiras sanitárias, os bloqueios em algumas ruas e também os serviços essenciais permanecem abertos. Tianguá estava numa fase de transição, mas voltou agora para esse lockdown por conta do crescimento no número de casos. A cidade tem apenas 17 leitos de UTI e quase todos estão ocupados neste momento. Os casos mais graves da doença, caso não haja mais leitos de UTI em Tianguá, precisam vir aqui para Sobral. A boa notícia na cidade é que 718 pessoas estão recuperadas do novo coronavírus, mas ainda assim, aquela cidade é o epicentro da doença na Serra da Ibiapaba. Agora, as duas, aqui na região norte, permanecem com esse isolamento social mais rígido de lockdown até domingo. Nádia, eu volto com você. Matheus, uma situação preocupante, porque a gente vê que aí na região os casos têm aumentado cada vez mais. Então, por isso que seguir essas medidas mais rígidas são realmente muito importantes, até para a retomada da economia, a exemplo que acontece aqui em Fortaleza, aí na região. Muito obrigada, viu, Matheus, pelas informações. Meio-dia, 23 minutos, agora as notícias da segurança pública. A Polícia Civil prendeu um suspeito de estuprar uma senhora idosa de 72 anos, como pode. Isso aconteceu na capital, o suspeito foi reconhecido por um policial quase um mês depois do crime. Quem tem os detalhes sobre esse caso ao vivo pra gente é a Vanifer Monteiro, ela já está aqui no telão, está a postos. E aí, Vanifer, como ele foi preso? Conta aí, por que ele foi preso? Uma boa tarde. Oi, Luiz. Muito boa tarde a você e a todos que acompanham o nosso CE1. Olha, que história, né? De partir o coração mesmo contar essa história de uma senhora idosa de 72 anos que foi estuprada no fim de abril. Você perguntou como é que ele foi preso, né? A gente tem até imagens aí da prisão desse homem, ele sendo levado para a delegacia. Esse homem foi preso aqui onde eu estou, na praia de Iracema. Na verdade, quem estava aqui era o policial que fez a prisão. Como é que foi essa história? O policial, ele estava de folga, se exercitando exatamente aqui onde nós estamos, no calçadão da Avenida Beira-Mar, foi em direção aqui pela praia de Iracema, em direção ao Centro Dragão do Mar, quando ele avistou esse homem, que já era procurado pela polícia, pela delegacia do Pirambu, que é o 7º Distrito Policial, desde o final de abril, porque foi no fim de abril que esse crime hediondo aconteceu. A gente conversou com o inspetor que fez essa prisão, ele preferiu não se identificar, até porque ele trabalha com investigação, então, para não atrapalhar o trabalho dele, o andamento do trabalho dele em outras investigações, ele não se identificou, mas ele contou pra gente como foi que tudo aconteceu.
Nesse dia, a nossa equipe e principalmente a minha pessoa já estava fazendo algumas incursões ver se o localizava. E no sábado à noite eu estava de folga e resolvi fazer uma caminhada no aterro da praia de Iracema. E ao terminar o exercício físico, eu resolvi retornar em direção ao Dragão do Mar. Quando de pronto, por minha sorte, eu identifiquei uma pessoa muito suspeita com as características do alvo. Então eu resolvi abordá-lo. Ele de pronto tentou reagir à prisão, demonstrando que não seria a pessoa do Alexandre, e sim uma pessoa de Breno, com a identidade falsa. Mas isso de modo algum eu fiz com que eu não acreditei nessa informação. E a partir do momento que eu retirei o boné que estava na cabeça dele, eu o reconheci como o autor do crime de estupro. Você viu aí, né? Esse homem deu uma identidade falsa, ele disse que era outra pessoa, inclusive entregou a identidade, o documento falso ao policial, mas não teve jeito. Ele realmente reconheceu e ainda foi preso em flagrante por estar com uma identidade falsa, né? Esse homem foi levado para a delegacia e olha só, ele é suspeito de outros 4 estupros. Ele teria estuprado essa senhora de 72 anos no final de abril e ainda teria cometido outros 4 estupros. Esse crime foi no final do mês de abril. A gente já mostrou aqui no CE1, infelizmente, essa trágica história. Ele entrou na casa dessa senhora no bairro Barra do Ceará e amarrou a senhora, estuprou e ainda roubou. Levou inclusive a TV. Nós temos imagens do momento em que ele passa ali por uma rua próxima à casa da senhora com a TV dela embaixo do braço. Então, ele passou com essa TV, a gente vê aí nessas imagens, ele está muito diferente do momento da prisão. Ele cortou o cabelo, ele deu uma mudada na aparência, o cabelo estava maior nessa época. Hoje, o cabelo já está praticamente sem cabelo, mas não teve outra, não teve jeito. O inspetor, ele reconheceu esse homem e efetuou a prisão. Agora, ele está na delegacia de capturas e vai responder por esse estupro e também por outros crimes. Luiz, Nádia, e olha só, é muito importante ressaltar que tem que denunciar, tá? Essas vítimas, elas precisam denunciar. E a delegacia do Pirambu, que é o 7º Distrito Policial, ela tem um canal próprio para que essas pessoas possam fazer isso. Olha aí, vai aparecer até na sua tela, tá? É o 7 o numeral mesmo, 7dpce.com. Vou repetir, 7dpce.com. Nesse canal é muito fácil, você entra, já faz a sua denúncia e também tem um número de telefone, o WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela. A denúncia, tanto pelo portal como pelo número de telefone, tem o sigilo garantido, o anonimato é garantido, você pode ligar e é muito importante que as vítimas façam o boletim de ocorrência até para que os policiais possam fazer essa investigação e chegar na prisão, como foi a desse homem preso aqui na praia de Iracema. Luiz, Nádia. A denúncia é um passo importantíssimo, né, no combate à violência. Muito obrigado, Vanifer, pelas informações. E tem mais casos que envolvem a segurança pública aqui do estado. A Polícia Militar apreendeu 12 armas de fogo e também munições na cidade de Canindé, no sertão cearense. De acordo com os agentes que atenderam essa ocorrência, eles receberam a denúncia dando conta de que os criminosos estavam armados na comunidade do bairro Vazante do Curu. E ao chegar no local, a equipe da PM fez buscas ali nas casas da região e acabou encontrando esse arsenal. 3 suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia regional. Neste fim de semana, um bandido foi flagrado arrombando um restaurante no bairro Aldeota, em Fortaleza. O gerente disse que o prejuízo foi de R$3 mil. E detalhe, viu? O dono desse restaurante estava voltando às atividades depois de passar 18 dias internado no hospital numa batalha contra a Covid-19. As imagens da câmera de segurança mostram que a ação criminosa aconteceu por volta de 1 da tarde. Foi nesse restaurante aqui da Avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, em Fortaleza. No domingo, o restaurante não abre, não funciona. E a pessoa que cometeu esse crime já teria, segundo os trabalhadores, segundo os funcionários do restaurante, observado essa movimentação e essa
rotina de funcionamento. Lá de dentro, a pessoa conseguiu levar 2 televisões, conseguiu levar ainda cerca de R$200 em moeda e uma balança, fora o prejuízo que ele deixou em relação ao arrombamento do portão. As imagens, claro, devem ser entregues para a polícia, que vai apurar o caso, mas o que ficou por aqui foi realmente a sensação de medo, de insegurança e também de revolta. O esquema de segurança, pelo que a gente conseguiu conversar com o gerente do restaurante, vai ser reforçado para evitar que essa ação aconteça mais uma vez. Mais uma vez, porque esse tipo de arrombamento já foi o segundo registrado por aqui, segundo o gerente do restaurante. No momento aqui a gente vai estar com prejuízo aqui, a gente vai ter que consertar a porta, tá? Vai ter um prejuízo de R$200 e poucos, além da balança, né, que a gente vai também ter que arrumar outra balança e a gente vai ter que botar mais segurança, né? E chama a atenção também, né, Anderson, porque vocês estavam voltando aos poucos, né, as atividades e o proprietário, que é o teu sogro, ele estava internado, teve Covid-19, quer dizer, era um reinício de todas as formas, né, em relação à saúde e em relação aos negócios também. O negócio já está difícil, né, para todo mundo, né, já está muito complicado. Ele já passou por esse período aí dele, passou um pouco mais de 3 semanas, estava retornando agora aos poucos, né. O sentimento que a gente fica é de uma insegurança, né, a gente fica meio sem saber qual é o horário que a gente vai estar acontecendo novamente, né, infelizmente. É de insegurança mesmo, né? Um baque, né? Um baque logo depois, então, desse retorno às atividades. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que não encontrou, até agora, o registro do boletim de ocorrência sobre esse furto. E orienta que a vítima formalize, então, o procedimento de forma online, na delegacia eletrônica. A gente tem a imagem aí, então, que mostra o suspeito, que pode ajudar, inclusive, a polícia, aí, você pode ajudar a polícia, repassando alguma informação. Não precisa se identificar. Bom, a gente vai ficar devendo, então, a foto do suspeito. O sigilo é garantido, você pode ligar aí para o telefone 181. O caso vai ser investigado pelo 2º Distrito Policial. Vale lembrar que o 2º Distrito, a delegacia da Aldeota, está aí a foto, para você reconhecer alguma característica e ligar para a polícia. Como eu disse, o caso vai ser investigado pelo 2º Distrito, delegacia que fica a menos de 2 quadras, 2 quarteirões desse restaurante. É isso, está na hora da nossa previsão do tempo de hoje. A Camila Marcelo já está aqui no estúdio e traz para a gente alguma notícia de chuva. Como é que foi esse final de semana aqui no estado? O que você traz hoje para a gente, Camila? Boa tarde para você. Boa tarde, Nádia, Luiz. Boa tarde a todos. Na verdade, hoje, mais do que a chuva, eu estou querendo falar sobre açude, porque na semana passada o C1 abordou tanto a questão da transposição das águas do Rio São Francisco, que eu decidi dar uma atualizada aqui no quadro, como é que está a situação dos açudes no estado. Atualmente, 17 estão sangrando, 57 estão acima dos 90% e 48 estão abaixo dos 30%. Comparando a última vez que eu trouxe aqui o balanço, que foi no dia 1º de maio, a única mudança foram os açudes sangrando, porque no início de maio eram 49 açudes. Esse número varia sempre, né? Quase todo dia um sobe, outro desce, mas ainda assim é uma queda bem grande, né? Vocês estão vendo aí que está bem complicado. Com relação aos açudes relacionados à transposição, os 3 principais estão todos abaixo dos 30%, mas estão com bons resultados. Olha só, Oroz, que é o que está com melhor situação, ele está com 27,62% do seu volume, o que é o melhor resultado desde novembro de 2015. Em segundo está o nosso Castanhão, o maior do estado, que atualmente está com 15,97% do seu volume. Isso também é o melhor resultado dos últimos 5 anos, porque em janeiro de 2015 ele estava com 25,7% e desde então foi só caindo, então agora está um pouquinho melhor. E para fechar esse balanço, temos Banabuiú com 14,29%, que também é o melhor volume desde o 2º semestre de 2014. Então vocês estão vendo aí, né, vocês dois, que os números estão bem abaixo, ainda é triste, mas pelo menos está um comparativo interessante aí nos últimos anos, não é verdade? Já representa alguma coisa, né? Exatamente. Dá uma esperança. E a previsão do tempo para hoje, hein, Camila? Essa segundona aí, como é que Olha, a Nádia perguntou de chuva, então temos chuva, já vou logo adiantando. E olha aqui, aumentou um pouquinho mais as regiões, porque além da nossa faixa litorânea e também do maciço que a gente falou, que sábado já tinha essa previsão para todos esses municípios, tem também aqui município da nossa parte da Ibiapaba, então possibilidade, é uma chuva mais passageira, isolada, pegando aí fim de tarde e avançando até a madrugada. Então, pelo menos aí a gente tem um cenário um pouquinho melhor.
E essa parte aqui da região de Jaguaribana, temos chuva, mas é só na parte norte também, como o sábado. Mais pro litoral, né? Exatamente. O restante vai ficar um pouco mais só o céu variando entre claro, parcialmente nublado e nublado, mas sem muita chuva. Esse é mais ou menos o nosso cenário. Eu espero que até amanhã tenhamos mais chuva para a gente depois fazer aquele balanço de sempre, né? E aqui para Fortaleza, Camila? Olha, também tem previsão de chuva, seguindo aí o nosso mapa geral. Vamos ver a nossa câmera ao vivo para ver como é que está um pouquinho o nosso céu? Então ele vai ficar variando assim entre claro, parcialmente nublado e nublado ao longo do dia. Chuva então mais tarde e noite avançando para a madrugada, como a tendência do mapa que a gente mostrou geral. Intensidade fraca, moderada e de forma bem isolada. A máxima hoje é 32 graus e a gente vai ver também aqui, voltando para o nosso estúdio, outros municípios para a gente também dar uma geralzona, tanto na temperatura, que está basicamente todos acima do 30 graus, né, o maior aí, Tabuleiro do Norte. E com relação à previsão, tirando o Juazeiro e Tabuleiro do Norte, previsão de chuva também parcialmente nublada e chuva em todos os outros. Viçosa do Ceará, Sobral, Itapipoca e Redenção. Juazeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, não tem previsão, pelo menos não por agora, por lá. Calor bom para deixar a roupa no varal, mas tem que tirar, porque pode ser que chova daqui para mais tarde ou na madrugada. Uma olhada assim no céu, se ameaçar, melhor tirar. Não vai deixar a roupa lá ao relento. Muito bem, muito obrigado, viu, Camila? Obrigada a você. Obrigada, Camila. Uma boa tarde para você. Vocês também. 12h 36 minutos, chamar a sua atenção para um din-din extra que pode cair aí na sua conta, porque começou hoje o depósito antecipado do FGTS na conta digital do trabalhador, que nasceu em janeiro. Mas atenção, hein? O saque só vai ser liberado a partir do dia 25, ou seja, você só pode ter o dinheiro na mão a partir desse dia. O dinheiro é mais um benefício para quem enfrenta dificuldades durante a pandemia. Quem tem mais informações é o Arnaldo Araújo. Vamos ver. O FGTS emergencial é mais uma ferramenta, mais uma alternativa para que a população possa enfrentar esse período de crise provocado pela pandemia do coronavírus. A gente vai conversar com a Elaine Carlos, ela é superintendente de rede da Caixa Econômica aqui no Ceará e vai repassar mais detalhes sobre esse pagamento. Elaine, o FGTS começa a ser creditado hoje, mas isso é apenas na conta social que foi criada pela Caixa, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Correto. Todos os trabalhadores que possuem conta ativa ou inativa do FGTS poderão receber até R$ 1.045 através do FGTS, do saque FGTS emergencial. Inicialmente, hoje, no dia 29, nós estamos creditando, de acordo com o calendário por aniversário, os beneficiários que terão direito ao FGTS emergencial, mas apenas para movimentação digital. Então, todos os trabalhadores receberão gratuitamente uma abertura de conta poupança social digital para receber o crédito desses valores do saque emergencial do FGTS. E se aquela pessoa que está numa situação mais confortável, está com as finanças controladas, então ela tem que receber também, é obrigada a receber, ou ela tem a opção de não fazer esse saque do FGTS? O saque emergencial do FGTS, ele é feito de maneira automática. Entretanto, aqueles trabalhadores que desejarem não optarem pelo cancelamento desse crédito terão até 10 dias antes do pagamento para fazer esse cancelamento antes do pagamento do crédito na poupança social digital. Também para aqueles que de repente esqueceram de fazer esse cancelamento, se a movimentação do valor não for feita na conta poupança social digital até o dia 30 de novembro, esse valor é automaticamente devolvido para a conta original do FGTS, já corrigido, né, por conta desse saque. Para a gente reforçar, Elaine, hoje, segunda-feira, começa o crédito para quem é do mês de janeiro, quem faz aniversário no mês de janeiro. E aí essa pessoa vai poder sacar esse dinheiro quando? O calendário do saque espécie de transferências, ele inicia para os nascidos em janeiro a partir do dia 25 de julho. Nesse momento, o crédito antecipado é apenas digital, para fazer compras através do cartão de débito da Caixa, para fazer compras em lojas físicas através da maquininha do QR Code ou mesmo para pagamento de boletos. Somente a partir do dia 25/7, os nascidos em janeiro poderão ter acesso a saque em espécie ou a transferência bancária para qualquer banco, inclusive Caixa. Muito obrigado pelas suas informações, Elaine. Se você ainda tem dúvida, pode acessar o nosso portal, o G1 Ceará, porque tem lá o calendário, tanto do FGTS emergencial, como também do auxílio emergencial. Você pode detalhar, ver o seu mês de aniversário para saber qual o dia que você vai ter acesso ao crédito e também o dia que você vai poder sacar esse dinheiro. Arnaldo Araújo para o CE TV. Faltando 21 minutos para 1 da tarde,
Mudar de assunto agora para falar de mais um caso triste, um caso de violência que chamou a atenção no bairro Quintino Cunha, na zona oeste aqui de Fortaleza. Um adolescente sem antecedentes criminais foi morto a tiros durante uma partida de futebol. A Marcela de Lima está acompanhando mais esse homicídio na capital e tem as informações para a gente. Oi, Marcela, fala pra gente quem era esse adolescente e a polícia tem pistas dos criminosos, hein? Boa tarde para você. Oi, Nádia. Boa tarde a você, ao Luiz. Muito boa tarde a todos. Olha, a vítima se chama Romeu Braz Lopes, tinha 17 anos, um garoto ainda cheio de sonhos que, de acordo com a família, sonhava em ser jogador de futebol e foi executado fazendo exatamente o que mais amava, o que mais gostava, que era jogar futebol. Ele foi assassinado em um campo society, num local particular. Ele tinha ido jogar uma partida de futebol com os colegas. Inclusive, um vídeo mostra o momento exato dessa execução. Os dois criminosos entram no local. O Romeu ainda está jogando em campo e aí um dos criminosos chama o Romeu, que ainda em campo se aproxima desses dois homens. Nesse momento, um dos homens pede para ver o pescoço do Romeu. Ele vira o rosto, mostra o pescoço e em seguida o outro homem já atira contra a vítima, já atira contra o Romeu. E aí eles dois fogem. No local, a gente vê que tem várias pessoas que foram a esse campo society para assistir a partida de futebol. As pessoas ficam paralisadas, em choque, inclusive tem também criança e até um bebê. Um dos homens se debruça aí em cima do bebê para tentar protegê-lo, mas as pessoas ficam em estado de choque, paralisadas, não tem como fazer algo, não tem como reagir para tentar ajudar a vítima, tentar ajudar o Romeu. Os dois criminosos fugiram do local. Um outro vídeo, a gente vê a movimentação no Campus Society, várias pessoas, inclusive nervosas, os colegas da vítima, os colegas do Romeu, que estavam, inclusive, jogando a partida de futebol com ele, tentando socorrê-lo. O Romeu já está ali caído no chão, no campo, baleado, enfim. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Esse local é particular, para que as pessoas consigam jogar uma partida de futebol ali, elas têm que marcar um horário com antecedência. Mas qualquer pessoa pode entrar para assistir a partida. De acordo com uma testemunha, os criminosos, eles entraram pelo portão de entrada que todas as pessoas tiveram acesso. Eles não utilizaram uma estratégia, um outro local para entrar. Foi pelo portão em que todos que estavam ali entraram mesmo. Dá só uma olhada o que diz essa testemunha. É cadeado agora, certo? Mas quando estão jogando, é fechado o portão, mas é com ferro. Algum amigo do finado abriu, ou algum amigo do cara estava aí dentro, ele chamou o rapaz. Ninguém sabia, né, que ele ia matar o rapaz, né? Ninguém sabia. Se a gente soubesse, não tinha, o pessoal soubesse que ele ia matar o rapazinho, não tinha vindo. Não tinha deixado ele entrar, né? O campo é antigo, nunca aconteceu isso. Quem que sabia? Não tem briga, não tem nada, é tudo tranquilo. Para perguntar aos vizinhos aí, não tem suado, não tem nada. Olha, algo que chama muito a nossa atenção é que antes da execução, um dos criminosos pede para ver o pescoço do Romeu. Ele vira o rosto e mostra o pescoço. De acordo com a família da vítima, o que tem no pescoço do Romeu é uma tatuagem, uma cruz e a palavra fé. Bom, a gente está aqui na frente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A 6ª Delegacia está à frente dessa investigação, desse caso que aconteceu na rua Francisquinha Portela, no bairro Quintino Cunha. A polícia, inclusive, fez buscas no local para tentar localizar os criminosos, não encontrou ainda e continua trabalhando em cima dessa investigação. A nossa equipe, como eu disse para vocês, conversou com a família do Romeu, que não quis gravar a entrevista, e a gente perguntou o que teria motivado esse crime.
A família acredita em duas hipóteses. A primeira é que o que aconteceu foi um engano, os criminosos teriam ido lá para executar uma outra pessoa e não o Romeu, já que ele não tem antecedentes criminais. Além disso, nunca teve envolvimento com algo ilícito. A família também acredita que pode ter sido uma outra motivação. Como eu disse para vocês, o Romeu, ele gostava muito de jogar futebol, tinha um sonho de ser jogador. E aí ele costumava aceitar convites para jogar em vários locais. O Romeu morava com a mãe a 5 quarteirões do local onde ele foi executado. E, segundo a família, o local onde ele morava há uma facção e onde ele foi jogar tem uma facção rival. A família acredita que os criminosos possam não ter gostado da presença do Romeu por lá. Infelizmente, mais aí um adolescente, um jovem de 17 anos que tem a vida interrompida de forma tão precoce. Nádia, Luiz. Infelizmente, né, Marcela? A gente vê um jovem que poderia ter uma carreira brilhante pela frente, né, fazendo o que ele mais gostava, que era jogar futebol, e tem a vida interrompida, assim, pelo crime, né? Muito difícil. Está cada vez mais difícil mesmo a gente dar notícias como essa. A população, a comunidade já não aguenta mais tanta violência. Obrigada, viu, Marcela, pelas informações. Vamos lá, fazer a nossa primeira pausa, dar aquele respiro e volta já já. Famílias em Juazeiro do Norte estão relatando a dor de perder parentes para o novo coronavírus. E a gente fala também da prisão de 3 suspeitos de roubar passageiros de um ônibus. É daqui a pouquinho, 12h, 46 minutos. O CA1 volta já já. Bye bye, dores da rotina. Chegou o novo Salompas adesivo. Colocou, dormiu, passou, Salompas. Para dores da rotina, Salompas. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Eu uso Dragão para deixar minha cozinha em brinco. Já eu uso Dragão para deixar o meu banheiro limpo e desinfetado. É isso aí. Faça como a maioria. Sujou, usa Dragão. Muitos cearenses já morreram por causa do coronavírus. Ajude a salvar vidas. Obedeça ao isolamento social. Enquanto isso, o governo trabalha para reduzir as consequências da pandemia. Famílias de baixa renda do campo também estão isentas por 3 meses do pagamento da conta de água. A agricultura familiar tem mais esse incentivo para seguir produzindo alimentos. Enquanto a gente cuida de quem mais precisa, fique em casa. Governo do Ceará. Eu nasci em 1971, em Salvador, na Bahia. De lá para cá, já se vão quase 50 anos. E em todo esse tempo, passei por vários acontecimentos que marcaram e mudaram o curso da história do nosso país. Mudanças de governo, de economias, sociais, políticas e culturais. E em todos esses anos, nunca, nem um dia sequer, deixei de lado a minha essência, o que eu nasci para fazer, o que eu amo fazer. Tratar a água daqueles que são a minha maior riqueza, os meus clientes. Hoje, estamos vivendo um momento difícil e assustador. E por mais assustados que estejamos, não vou parar. Estou treinado, preparado e equipado para enfrentar essa ameaça e continuar a minha missão, cuidando da água que a sua família bebe. Agradeço a sua confiança. Conte comigo sempre. Superzon, cuidando bem de você. Joaquim foi esperto e conseguiu entrar na casa de Ana sem ninguém perceber. Eu tenho vontade de sair agora daqui com você e com Vitória pra sempre. Sumir. Isso seria uma loucura. Eu faria qualquer loucura por você. Você sabe disso. Lívia! Onde está Lívia? Hoje, Novo Mundo. 12h48, de volta para falar da prisão de 3 suspeitos de roubar passageiros de um ônibus. Eles foram detidos nesse fim de semana na capital, foi ali na Avenida Bernardo Manuel, no bairro Itaperi, já estamos com as imagens. Essas 2 jovens e 2 homens, 2 jovens e 2 homens, anunciaram um assalto nesse ônibus da linha Arvoredo-Parangaba. Elas foram contidas, então, por populares até a chegada da polícia. Uma delas é maior de idade, já tem antecedentes por tráfico de drogas. A outra é uma adolescente de 15 anos, por isso que a gente borrou a imagem, que responde por um ato infracional por tentativa de roubo. Um adolescente de 14 anos foi apreendido ao tentar fugir e o quarto envolvido
não foi encontrado. Os militares apreenderam uma arma falsa e um celular. Esse material e os suspeitos foram levados, então, para a delegacia especializada. E a gente vai mais uma vez ao Cariri, porque em Juazeiro do Norte, a maior cidade da região, a construção do hospital de campanha está em ritmo acelerado. É isso, Biana? Boa tarde para você. Boa tarde, Nádia. Exatamente. A gente está acompanhando a evolução desse hospital de campanha que chega no momento muito oportuno, já que o Hospital Regional do Cariri, que é referência aqui para a nossa região, já está com 80% de ocupação dos leitos de UTI. E a gente vai conversar ao vivo com a Valéria Alves, que vai dizer para a gente quando é que será inaugurado, esse hospital de campanha. Boa tarde, Valéria. O que é que você conta para a gente? Fabiana, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Realmente está todo mundo nessa expectativa, né, da inauguração desse espaço onde a gente está agora, que é o Hospital de Campanha. Vai contar aí com cerca de 80 leitos de baixa e média complexidade. A expectativa, segundo a Secretaria de Saúde, é que ele seja aberto, né, inaugurado, que comece realmente a funcionar até a próxima sexta-feira. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o Jean, que é coordenador de atenção especializada. Desculpa, Jean. Explica pra gente o que está faltando para que finalmente esse espaço comece a funcionar. Bom, o município ele está se organizando, se programando, né, para entregar esse equipamento de saúde o mais rápido possível, né? No momento a gente está aguardando chegar alguns insumos e nós estamos almejando entregar esse equipamento até a sexta-feira, certo? Então a gente está aguardando aqui alguns equipamentos, alguns insumos, lembrando aqui à população que esse serviço é um serviço de baixa e média complexidade. Então, os pacientes que adentrar esse serviço aqui, esses pacientes serão atendidos, né, e serão, se necessitado, eles serão intubados aqui, mas se precisar de um suporte ventilatório a nível de complexidade, ele será encaminhado ao Hospital Regional do Cariri. Quantos respiradores vão ter aqui? São seis respiradores. E aí esses respiradores são justamente para dar esse suporte enquanto os pacientes aguardam uma possível transferência? Sim, os pacientes, como eu havia falado, são pacientes de baixa complexidade e se esses pacientes precisar de ser intubados, vão ser intubados aqui, porém vão aguardar a regulação para o Hospital Regional do Cariri. Jean, muito obrigada pelas informações. Está aí, né? São 6 respiradores que estão sendo aguardados para esse hospital de campanha aqui em Juazeiro do Norte, né? Antes a prefeitura tinha divulgado que seriam 40 leitos, mas já houve essa divulgação de que vai ser realmente 80 leitos aqui no hospital de campanha, funciona ao lado do Hospital Regional do Cariri. E essa preocupação, né, de todo mundo em relação à inauguração, né, o funcionamento desse espaço, é porque Juazeiro já chega aí a quase 80 mortes, né? E infelizmente a quantidade de leitos não é suficiente para a população que pode vir a precisar. Então a gente tem inclusive uma reportagem falando sobre 2 pessoas aí que tiveram, né, que perderam seus entes queridos, infelizmente, para a Covid-19. Vamos acompanhar. A tosse já era um sinal. A família não fazia ideia de que esse seria o último registro em vida do seu Aloísio Silva, de 85 anos. O idoso tinha contraído o novo coronavírus, mas ninguém sabia. Todos achavam que era mais uma crise de pneumonia. A gente suspeitou que era pneumonia, alguma coisa desse tipo, porque os sintomas são muito parecidos. Como ele não saía muito de casa, a gente nunca imaginou que pudesse ser esse vírus. Então a gente não levou ele para o hospital pensando que ele indo ia pegar o vírus. Depois que ele morreu, foi feito o exame e deu positivo. Com o teste positivo de seu Aloísio, outros membros da família tiveram o mesmo diagnóstico. A esposa, a dona Clara, de 79 anos, também adoeceu. Ela está com 15 dias, fez 16 dias que está no regional, ela está entubada, os rins parou. Seu Aloísio, infelizmente, faz parte de uma estatística que assusta em Juazeiro do Norte. A cidade já registra quase 80 mortes pela Covid-19. A ocupação nos hospitais também preocupa. Nessa unidade, que é referência, a taxa de ocupação nos leitos de UTI na enfermaria já chega a 80%. Mas nem todo mundo tem direito de lutar pela vida com assistência médica. Aos 42 anos, Sérgio se recuperava da Covid-19 em casa.
A irmã conta que os sintomas eram leves, mas de repente tudo mudou. Ele passava mensagem todos os dias, estava bem, estava se recuperando, não estava sentindo dores mais nas costas, que no começo ele sentiu, não estava sentindo cansaço. Só o que ele estava sentindo era fastio. A lembrança que fica é essa, um homem alegre, cheio de vida e que vai fazer muita falta. Além de lidar com a dor da perda, os familiares sofrem ao ver o descaso da população no combate à pandemia. Mais que ninguém, eles sabem onde essa despreocupação pode levar. O vírus realmente é traiçoeiro, a gente não sabe quem pode suportar ele. Não pode ter aglomeração, não pode andar na rua sem máscara, essas pessoas sem máscara, pessoas que dizem, eu não posso usar máscara, eu fico sem fôlego. Use, porque sem fôlego você vai ficar sem usar e vai ficar e pode até morrer. Fica aí esse apelo, esse recado doloroso, mas para a gente ter mais consciência, para não ter um relato como esse, mais relatos tão dolorosos. Nossos sentimentos aos familiares dessas duas pessoas que toparam compartilhar o depoimento. E ontem, Luiz e Nádia, foi véspera de São Pedro, dia de quê? Dia de fogueira. Isso se pudesse, porque está proibido aqui em Juazeiro do Norte e as equipes voltaram às ruas para fiscalizar com rigor quem teimava em acender fogueira. No local onde a tradição de acender a fogueira existe, nem sinal de que iam repetir o costume. Já em outros pontos da cidade, teve gente que descumpriu o decreto em Juazeiro do Norte, que entrou na segunda semana de lockdown. E assim como aconteceu na véspera de São João, a vigilância sanitária e o corpo de bombeiros trabalharam para que as fogueiras não fossem acesas. Nesse ponto aqui de comercialização, espumas e água foram jogadas na madeira. Está sendo repetido o que foi feito no São João, devido à quantidade de madeiras que tem aqui, que isso aqui é comercializado, na verdade. Eles não colocam fogo aqui, mas eles estão comercializando, né, para que outras pessoas levem. Então o momento agora, a gente sabe que é um momento onde essa questão da fogueira está proibida até mesmo pela situação atual, pandemia, pessoas com problemas respiratórios em casa se restabelecendo. Então isso aqui pode ser muito prejudicial. Então a gente molha a madeira, a gente coloca espumas para, de certa forma, dificultar. Um Viva São Pedro diferente, né? Sem fogueira, mas com velas acesas e com muita oração para que a gente possa sair dessa fase tão difícil. Luiz e Nádia. É sim, Biana. Festas de São João, São Pedro são bastante tradicionais aqui na região do Ceará, na região do Nordeste, mas a gente precisa se adaptar, né? Até que isso passe logo. Muito obrigada pelas informações. Agora vamos aos destaques do G1 Ceará. Olá, Valdir. Olá, Nádia, Luiz, muito boa tarde para vocês, amigos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha só, mais de 1.000 casos de Covid-19 já foram registrados nos presídios e também nos centros socioeducativos aqui do Ceará. Até agora, 3 presos e um policial penal morreram no sistema prisional por causa do coronavírus. Além disso, um diretor do Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, que estava internado desde o início da pandemia, também morreu em consequência da Covid-19. Mas, apesar de todos esses números, as autoridades consideram que as ações têm reduzido um pouco a contaminação dentro das unidades prisionais, principalmente nos últimos dias aqui no estado. No G1 tem os detalhes. E olha só, 350 estabelecimentos comerciais já foram fechados por descumprir o decreto de isolamento social aqui em Fortaleza. Além disso, 25 feiras livres foram encerradas pelos agentes de fiscalização por causar algum tipo de aglomeração em diferentes bairros aqui da capital. A Agência de Fiscalização de Fortaleza informou que também tem monitorado lojas, estabelecimentos, shoppings, comércios e também supermercados para evitar qualquer aglomeração nas filas e também durante o atendimento. Para conferir todos os detalhes, é só acessar lá o nosso portal, o g1.com.br/ce. Recado dado, a gente segue acompanhando todas essas informações lá no G1 Ceará, tá bom, Luiz e Nádia? Eu volto com vocês aí no estúdio, amigos. Um abraço para vocês, hein? Até mais. Valeu, Valdir. Um abraço. Mais uma pausa aqui no nosso CA1 e no próximo bloco, a aparição de gafanhotos em Fortaleza, que despertou a curiosidade. Seriam da mesma espécie dos que passaram na Argentina, hein? A nuvem de gafanhotos? Sei não, hein? 1 minuto para 1 da tarde, nem pisca, a gente volta já já.
Já tá fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Produtos de limpeza Joá. Você chegou e perfumou a nossa casa. Produtos Joá já fazem parte da sua vida. Passamos por dias bem desafiadores. Agora é a hora da retomada. O desenvolvimento do nosso estado passa pelos produtos que fabrica, pelos serviços que oferece e pelos itens que comercializa. A aposta no que é feito aqui é certeza de sucesso. Na hora de comprar, dê preferência ao empreendedor local. Compre do Ceará.